Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Observatório da Política Caruaruense. Estamos hoje finalizando e encerrando o nosso primeiro momento, os nossos comentários e análises do primeiro turno. As eleições são agora domingo, dia 15 de novembro. Passamos aí quase 2 meses, eu, professor Arquimedes, professor Edivan, fazendo as nossas análises, os acompanhamentos das movimentações políticas que estavam acontecendo, e dentro de todas essas movimentações, a gente fizemos aqui as nossas considerações, as nossas projeções, e eu julgo de muito sucesso. Tivemos a possibilidade de fazer sabatinas com alguns candidatos à Prefeitura de Caruaru. Enfim, um sucesso total. O número de inscritos do nosso canal quase que dobrou. As nossas inserções, o nosso alcance também aumentou muito. Graças, primeiramente, à qualidade do nosso debate, aos nossos convidados e sempre tratando a política caruaruense dentro de uma perspectiva séria, deixando de lado as paixões e as torcidas e analisando os fatos diante daquilo que nós entendemos que deveria ser colocado em julgamento e em análise. Então, hoje, o nosso último programa do primeiro turno, que nós iremos agora fazer as nossas projeções. E dentro dessas projeções, eu já jogo aí para o nosso amigo professor Edivan, que retorna aqui conosco depois de uma semana cheia de compromisso, que teve que passar 2 programas ausente. Professor Edivan, sem mais nem menos, diante de todas as projeções que nós já fizemos, diante de todos os debates que nós travamos aqui, será que nós vamos finalizar as eleições em Caruaru no primeiro turno? Boa noite, Alveres. Boa noite, Arquimedes. Boa noite aos amigos do canal. Eu diria que se a gente fizer um pensamento a respeito dessa trajetória, desse início dessa campanha, a forma como se apresentou, a forma como os candidatos de oposição se apresentaram durante esse período e a tranquilidade que Raquel demonstrou nessa campanha, muito possivelmente a gente termina a eleição domingo. Eu acho que a Raquel tem plenas condições de fechar domingo com uma vitória, e eu diria mais, viu? A questão, ela pode ser literalmente, muitas pessoas estão já pensando qual a diferença de votos que ela vai colocar à frente. Não necessariamente a vitória de Raquel, já estão especulando a quantidade de votos que ela pode colocar nessa dianteira aí, diante dos outros candidatos. Se levando em consideração as pesquisas que foram feitas, e isso foi outro ponto também, esse ano, além da questão atípica que se estabeleceu, né, devido a todo esse contexto que a gente vem passando nesse período, o investimento foi muito pouco esse ano em pesquisa. Então, praticamente, tudo que está se fazendo são as conjecturas que você observa na campanha, né, dos candidatos e as discussões, mas baseado em números, as duas únicas pesquisas que foram feitas aqui na cidade, dá uma diferença muito grande. Claro que tem uma diferença, uma margem muito grande de uma para outra, né, como a gente viu para a Raquel. Mas os outros candidatos de oposição, nas duas pesquisas, se aproximaram muito. E a distância para a Raquel ela foi tremenda. Então, a se estabelecer o que essas duas pesquisas colocaram em prática, não necessariamente que chega a esses valores de 77% na estimulada da CBN, mas nessa perspectiva, eu creio que ultrapasse os 50% e a gente termina as eleições domingo, muito possivelmente. Eu não acredito, sinceramente. E se acontecer, vai ser algo extremamente impactante, porque a maioria das pessoas não esperam outra coisa senão a vitória de Raquel no primeiro turno. Eu acho que, inclusive, tem os próprios candidatos que têm um discurso, obviamente, tem que pensar positivo, mas se você observar, todos os candidatos dizem, eu estou no segundo turno, ou seja, já dá 50% de credibilidade de demonstração que Raquel está tranquila e garantida. Mas, claro, isso é uma tática, não tem como ser diferente, nenhum candidato vai dizer que não, né? Até
que tenha menos expressão até o que esteja bem mais colocado, mas claro que vai ter sempre um pensamento positivo, mas eles sentiram muito, os candidatos de oposição sentiram muito os valores, né, que chegaram a essa diferença de votação nas pesquisas, né, nessas duas que foram feitas. Então, eu acho que domingo se encerra o primeiro turno e o pensamento é saber a diferença de votos que pode ser de impacto muito grande na história política de Caruaru. Professor Arquimedes, concorda, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, professor. Concorda com a leitura do professor Edivan? O que é que poderia ser acrescentado? Um abraço, Alberto, um abraço, professor Edivan. Eu concordo em relação a ele, quando ele afirma que a gente vai definir o primeiro turno. Para mim, isso são favas contadas. E digo mais, Raquel vai ter mais de 100 mil votos. Eu acho que ela tem mais de 100 mil votos, de cara. Tá? E isso vai impor uma situação nova em Caruaru. Primeiro, Raquel consolida-se como uma líder política da cidade. Segundo, Lessa literalmente fica com a sua carreira política comprometida. Tá? Marcelo Gomes, ele é quem menos perde nessa história toda. Porque o Marcelo ele vai sair ele saiu como candidato, um soldado do partido, para atender a necessidade do partido naquele momento, e ele deve, então, agora enveredar para assumir algum cargo no governo do Estado. Tá? O Rafi despontou para ganhar espaço. Marcelo Rodrigues, a gente percebeu pelo debate de ontem, que só foi para marcar o espaço do PT e divulgar as ações do PT nacional, nível nacional, com o nome de Haddad, de Lula e da ex-presidente Dilma. Então, eu acho que um fato novo em Caruaru, com os dois adversários mais ferrenhos no momento para a Raquel, o Tony Gel e o Queiroz, fora da eleição e sabendo que eles tinham pesquisas internas que comprovavam essa situação, né, fora da eleição. Eu não sei como é que vai ser o futuro desses dois nomes, porque Queiroz já está numa idade muito avançada, com todo o respeito que a gente tem, a sua liderança, a sua também pujança, a sua motivação pela política. E em relação a Tony Gel, eu não sei até que ponto, quem vai ser o novo líder dessa Frente Popular aqui em Caruaru. Né? Mas eu digo a você o seguinte, eu concordo com o Edivan em relação à vitória de Raquel no primeiro turno, sim. Acho que vai ter, ela obtém no primeiro turno mais de 100 mil votos. Eu acho que ela obtém mais de 100 mil votos. Consolida-se como uma liderança política e acho que ela sai, a depender do governo dela, que ela vai fazer, em sendo reeleita, como um nome forte para a executiva estadual para 2026. E aí surge um novo problema. Quem ela vai indicar para ser seu sucessor? Né? E pode até pintar aí o nome de 1 ou 2 vereadores. Não se espantem com isso. Ok. Vejam, diante das duas pesquisas, né? Uma deu pouco mais de 70, Raquel, outra deu quase 60. Se a gente fazer uma média dessas duas pesquisas, vamos colocar 60% para Raquel. Dentro dessa margem de 60%, vejam, a gente tendo aí 195 mil eleitores que vão às urnas, né, levando em consideração os 225 mil, mas eu estou tirando aí, estou dando uma margem relativamente alta, 30 mil que não vão comparecer. Arquimedes, professor Edivan e nossos ouvintes e nossos espectadores, isso dá mais ou menos quase 120 mil votos para Raquel Lira. Quase 120 mil votos, 60% apenas. Com 195 mil eleitores, precisamente dá 117 mil. Então, eu vejo que o professor Arquimedes foi conservador, colocando apenas 100 mil. Eu acredito aí que ela vai ultrapassar fácil os 120 mil votos. Eu acho que eu fui cauteloso, sabe, Alberto? O que o professor Edivan falou, eu também concordo. Felizmente ou infelizmente, a eleição ela vai acabar amanhã, tranquilamente. A grande questão, veja,
O que Lessa chegou, no máximo, foi 15%. 15% não dá 30 mil votos, pessoal. Com 195 mil. Ou seja, então, de 4 anos, em um intervalo de 4 anos, ele não cresceu nada e perdeu 11 mil votos. Então, para as pretensões de Lessa, isso é muito grave. Raffier, Marcelo Gomes e Marcelo Rodrigues, dentro dessa perspectiva de números aqui que eu fiz, não vão chegar a 5 mil votos. Não vão chegar a 5 mil votos. Ou seja, 5 mil votos, meus amigos, é uma eleição para vereador, praticamente para vereador. O Raffier, com o staff que veio, acreditando que poderia virar o jogo dos debates, o Marcelo Gomes, com os seus apoiadores, o Marcelo Rodrigues tentando reavivar o PT, enfim. Eu acredito também que a grande questão é saber qual é a diferença. E aí, diante dos números da projeção que eu fiz aqui, Raquel vai bater fácil os 100 mil votos. E aí, por baixo também, uma estimativa conservadora, ela vai ter no mínimo, aí a gente deixa isso aqui gravado, ela vai ter no mínimo 60 mil votos na frente de todos os candidatos juntos. E isso é diante dos números aqui que eu peguei e estou fazendo essa relação. 60 mil votos na frente de todos, ou seja, é algo histórico. Ela vai ser a candidata mais votada da história de Caruaru e vai ser a candidata que colocou a maior margem de frente para os seus oponentes. Então, isso é muito significativo, isso é histórico. Claro que a gente não vai analisar agora, nesse momento, se aquilo que ela fez nesses 4 anos é motivo para isso. Porque as urnas é quem... o nosso ponto é analisar essas projeções de votos. A questão de governo nós já fizemos aqui durante todo o nosso programa, durante toda essa nossa série aqui. Então, eu vou repetir aqui para deixar a coisa bem firme. Raquel vai de 120 mil votos para frente. Juntando todos os candidatos, ela vai ter, no mínimo, 60 mil votos na frente de todo mundo junto. Isso é o que eu aposto diante dos números. Que confirma o que o professor Edivan colocou, só não colocou os números, confirma o que o professor Arquimedes também colocou, com números um pouco menor desses que eu coloquei. Então, acho que avançar nesse debate da majoritária, eu acho que agora é só apenas chover no molhado, diante de tudo que foi apresentado. Eu acho que o ponto que vai animar mesmo essa nossa conversa e que vai ser a expectativa para amanhã, para a contagem dos votos, definitivamente será a proporcional não, que não existe mais, né? Os vereadores, diante dessa nova configuração de que cada partido tem a condição de colocar os seus candidatos dentro do coeficiente eleitoral. Eu acho que esse é que é o ponto principal. E aí eu coloco o nosso amigo professor Edivan. Professor Edivan, na última eleição nós tivemos um fato que esse fato implicou e contribuiu para a mudança de pelo menos 13 vereadores. Hoje nós temos já certo duas renovações, né? Cecílio que não volta e o Marcelo Gomes que não volta. Então, diante do que o senhor está estudando, analisando, os números ou a renovação da Câmara de Vereadores se mantém, será maior ou menor diante das suas projeções? Olha, falasse 2 nomes interessantes, tanto Cecílio como Marcelo Gomes. Os dois não votam, obviamente, né, como foi colocado, mas tem representação do seu eleitorado, tanto Cecílio como Marcelo Gomes, né? Carol Miranda assume essa vaga de Marcelo Gomes, quando eu digo assume essa vaga, no sentido de que ela vai tentar angariar os votos que seria automaticamente dele. Ele teve mais de 3 mil votos na eleição passada. Então, de certa forma, ela é bem articulada, ela é conhecida no meio, ela é empresária na parte de comunicação. Então, de certa forma, né, ela vai se articular nesse sentido. E Cecília também, se não me falha a memória, é a filha dele. Né? Me corrija se eu estiver errado, que ele está lançando. A esposa, então, não é? A esposa, perdão. Então, essa representação, de certa forma, né, vai ser levada em consideração, mas eles não votam em si. Eu acho que você vai ter uma renovação porque parte do princípio daquilo que a gente falava no programa anterior. Principalmente essa renovação, ela pode se dar através daquilo que foi chamado de chapéu suicida. Né? Então, você pode ter, porque dos
dos 18 que estão agora, né, no PSDB, a gente tinha dito em programas anteriores que devido a esse novo formato, né, que se estabeleceu com o fim das coligações, então é muito possível que 50% dessa quantidade talvez não volte. Então, o sentido de renovação vai caminhar por esse lado aí com relação essa parte do chapão suicida do PSDB. E também pela chegada de outros atores novos para o Legislativo. Está chegando aí algumas pessoas que têm uma força, está se articulando muito bem, que está com uma estrutura de campanha bem forte. Eu diria que, além de Carol, por exemplo, além de Carol Miranda, que é nova, né, está chegando agora pela primeira vez, Perpétua, que foi secretária no governo de Raquel, atual, também está se articulando muito bem. Me falha agora o nome, mas o irmão do Dr. Demóstenes, que está sendo lançado por ele também, é uma pessoa que vai ocupar esse espaço. César Veras. Vai ocupar esse espaço, porque o Dr. Demóstenes sempre teve, né, uma quantidade de votos, sempre se estabeleceu, sempre foi um nome forte com relação ao legislativo, né? Inclusive ele até já postulou a prefeitura. Então, assim, são pontos, são nomes novos que estão aparecendo e que, de certa forma, tem uma certa estrutura que pode participar dessa renovação. E outros que você tem uma infinidade de candidatos. E outros que a gente não tem tanto conhecimento agora, mas que se articulam na zona rural, nos distritos de Caruaru, que, de repente, aparece com uma grande votação, né? Como na anterior, por exemplo, ninguém estabelecia muito o Galego de Laje, por exemplo. Então, você estabelece novos atores para o Legislativo de Caruaru. E eu acho que esses pontos são colocados, além, né, daqueles que já têm um certo conhecimento aqui na cidade. Candidatos, né, que já participaram da Câmara e agora estão tentando votar, que, de certa forma, claro que a gente está fazendo conjectura, ninguém está dizendo literalmente se vão vencer ou não, mas são candidatos que têm votação. Então, você tem candidatos, por exemplo, que vão arrastar alguns votos, como você tem Rogério, que já participou, você tem Lício, que já participou, né? Uma quantidade de atores mais antigos, você tem Gilvan Reis, você tem Carlinhos da Seaca, você tem Gilberto de Dora, por exemplo, que já participaram da Câmara. Então, são candidatos que puxam votos também. Como é muito pulverizado a votação do Legislativo para Caruaru, né? E aí é o grande diferencial, porque você tem uma média de geralmente abaixo de 4 mil votos, né? Para baixo, você não tem uma margem que ultrapasse muito a esse ponto. Acho que não me falha a memória na eleição anterior, é de Milton Salgado e Leonardo Chaves, que ultrapassou 4 mil votos, né? Só os dois. O restante... Edmilson obteve 4.809 votos, Edivan. Isso. E Leonardo Chaves foi 4.200 e alguma coisa, não estou nem lembrado agora. Mas veja, nesse aspecto, fica muito pulverizado. Então, candidatos que têm uma votação que já tem um certo nome, também pode aparecer. Então, Rosemary da Podec também sempre tem uma boa votação. Você tem outros nomes conhecidos que já participaram, Nene Gonçalves Ferreira, você tem... Quer dizer, são nomes que já têm uma história, apesar de alguns não terem conseguido chegar à Câmara, mas sempre arrastam uma boa votação. Então, isso também pode ser um diferencial, além desses que estão colocando seus representantes. Por exemplo, Alecrim, o filho dele também, então é um nome que também é muito conhecido e está colocando o seu filho também. Então, você teve esses pontos que chamaram a atenção nessa eleição, nesse período. E eu diria que o ponto mais interessante e que vai chamar muita atenção, que chamou muita atenção, né? E até servindo de algumas brincadeiras em si, é a presença dos candidatos que foram presos na Operação Ponto Final e estão na base de Lessa, como Louro do Juá, como Val e como Neto. Inclusive, não fazendo menção nas suas propagandas. Eu só vi Louro do Juá colocando o nome de Lessa. O restante não colocaram. Inclusive, propaganda Neto com Manuel da Casa Nova. Colocou com vice, não com candidato a prefeito. Então, são coisas exóticas que acontecem na política, né? E que tem essa base aí, né? Que surge como algo diferente, que chama a atenção na política de Caruaru. Professor Edmão, o senhor colocou, disse aí que
acredita de 50% de renovação. 50% em renovação dá 11 candidatos e meio. Ou seja, o senhor acredita que não vamos ter o mesmo número de renovação da eleição passada, que foi 13? Pode chegar perto. Nessa coisa de 50% com relação aos vereadores do Chapão Suicida, do PSDB. Certo. Entende? Foi nessa linha. Aí agora, nesse sentido, com relação, porque no caso aí dá na faixa de 9 candidatos, numa linha, né, a grosso modo, e aí com algumas possibilidades de renovação devido à presença desses que eu falei, que pode tomar as vagas de alguns que já estão, né, na Câmara de Vereadores. Então, nessa linha entre 11 e 13, é muito possível que você tenha esse número. Pronto, ok. Compreendido agora. Professor Arquimedes, diante disso que parece que é o que nos empolga mais, que é os vereadores, né? A campanha, a perspectiva, qual a sua leitura diante desse processo de renovação da Câmara? Acredita que vamos ter, pelo menos, uma renovação igual à do ano passado, da última eleição, ou acredita que será um pouco menos? Ô, Beris, antes de falar dessa possível renovação, eu quero dizer que a campanha para vereador em Caruaru não empolgou. Foi mais, digamos, mais fraca que a campanha para prefeito. Não empolgou a militância de forma alguma. Candidatos em casos isolados apareceram, alguns apareceram no guia da televisão, nem todos apareceram também, né? Outros preferiram ficar fora trabalhando com a comunidade, indo no porta a porta, no corpo a corpo. Mas vamos lá. Eu estimo uma renovação de metade da Câmara, tá? Seguindo aí os passos que o professor Ivan começou a falar na sua participação, a gente tem realmente alguns nomes na Câmara que a tendência é que não voltem. E surgem, então, novas perspectivas, novas opções de pessoas que irão ocupar, então, ou que devem ocupar a cadeira na Casa Legislativa da cidade. Como, por exemplo, a Ivan falou na professora Perpétua Dantas, que teve uma campanha muito bem estruturada, uma campanha até em nível para executivo, podemos dizer até assim, não é? Eu vou citar aqui, eu só não sei o nome dela, acho que é Mary, a esposa de Cecílio Pedro, que é da Saúde. Cecílio já foi vereador, não é candidata esse ano, mas a esposa dele é candidata. E acho que foi até o Rafi como candidato, não é? Eu não conheço, a gente deve estar numa bolha que está diferente, só segue em alguns locais, mas eu já ouvi falar muito bem de um cara chamado Zé Maria Brasileiro. Tá? Diz que está gastando um bocado, enfim, é um dos que vem forte nessa perspectiva de novidade. Daniel Finizola. Eu via Daniel com uma eleição renovada, mas eu conversando com um colega hoje, a gente discutindo política, ele diz, olha, eu tenho uma pesquisa interna e ele disse que Daniel está numa posição complicada. Ele pode perder a vaga para, eu não sei o nome do candidato, eu não sei o que, Sem Terra, que é candidato do PT também, tá? Então, eu acho que da Câmara hoje a gente pode dizer que devem renovar o mandato o Bruno Lambreta, o Lula Torres, o Leonardo Chaves, que são os decanos da Câmara, né? O Leonardo e o Lula, o Tafarel, creio que volta, tá? O Galego de Lages, acho que volta também. E a gente vai ter, então, algumas dúvidas aí, né? E o Chapão vai colocar muita gente em xeque, tá? Por exemplo, a Zezé Parteira, que teve na eleição passada 945 votos. Ela consegue renovar o eleitorado, manter esse eleitorado, ela não vai entrar só com isso aí, tá? Porque o Chapão é extenso, a gente já falou sobre isso já. Então, só essa quantidade de votos não vai eleger Zezé Parteira dessa vez. Ela tem que, no mínimo, duplicar ou triplicar isso aí. Tá? Ricardo Liberato. Ricardo Liberato, minha gente, na eleição passada, ele obteve 2.981 votos, ou seja, 1,79% dos votos válidos para a Câmara. Será que ele vai renovar o mandato? Eu acho difícil. Acho difícil.
Assim como também não creio que vai renovar o mandato o Heleno Oscar. Também não creio que o Fagner Fernandes renove o mandato. Não creio que o Alisson da Farmácia também renove o mandato. Presbítero Andrei, eu também acho muito difícil também. No momento, a gente pode dizer, por enquanto, eu quero ficar por aí. Né? O Edmilson Salgado volta, sim, para a Câmara, é uma liderança, também volta. Edmilson, o Tafarel, Leonardo, Lula, Bruno, acho que estão com vagas garantidas. Os demais, a gente vai ter que começar a pesar na balança até que ponto, então, vai o peso, a necessidade política deles nessa situação eleitoral, que é nova agora, né? Não pode ter coligação para a eleição para a Câmara de Vereadores do Brasil como um todo, não é? Então, cada partido elege só aqueles que atingirem o coeficiente. Ok. A leitura que eu faço com relação aos vereadores é que, no mínimo, diante do que eu venho acompanhando, diante de alguns volumes de alguns candidatos, nós vamos ter, acredito que nós vamos ter muitas surpresas. Eu acredito que, no mínimo, nós poderemos ter a mesma renovação da eleição de 4 anos atrás, pelo menos 13 vereadores novos, porque eu entendo que essa nova configuração ela está dando margem para partidos pequenos e medianos que se organizaram, que se estruturaram razoavelmente para fazer pelo menos um ou dois exemplos. O PSL, há uma estimativa muito grande que faça 2. O Chapão Suicida, eu não acredito que ele chegue a fazer pelo menos 8. Não chega a fazer 8, dentro do que eu venho percebendo. Então, de uma forma muito objetiva, para a gente entrar aqui na reta final dos nossos comentários, já que hoje seria uma síntese de tudo aquilo que nós abordamos e as nossas projeções, no mínimo, nós vamos ter a mesma renovação do que tivemos há 4 anos atrás. Vamos ter muitas surpresas de candidatos que não tiveram um volume de campanha muito exposto, aberto, mas que de forma interna é um trabalho de formiguinha gigantesco. Não vou também citar nomes, porém, acredito muito que essa renovação ela vai vir pelo menos como foi há 4 anos atrás. E aí, dentro das nossas considerações finais, passo agora para o professor Edivan, para que ele faça uma rápida análise de todo esse processo que nós passamos aqui, analisando a política caruaruense, chegando hoje à reta final do primeiro turno. Professor, fique à vontade para as suas considerações finais desse primeiro turno. Antes de fazer as considerações finais, só esclarecendo, o professor Fabrício mencionou sobre o candidato do PT, é Edilson Sem Terra, Fabrício, é Edilson Sem Terra. E algo também que a gente não comentou fazendo essa colocação, é com relação também que, pela primeira vez, você tem as candidaturas conjuntas aqui em Caruaru também, né? Você tem o Movimento para o Capital do Forró com Fred Gomes e Marcela Soares, que, né, é uma novidade aqui, nessa primeira vez aqui. Tem do PSD, é o Juntos, também do PSD. Então, foi essa iniciativa, que não é algo, obviamente, novo na história política brasileira em si, mas para Caruaru, esse ano, se estabeleceu esse tipo de candidatura, né, as candidaturas conjuntas. De certa forma, não deixa de ser interessante e algo novo com relação, né, a essas novas postulações à Câmara de Vereadores. No geral, eu diria que foi extremamente positivo esses momentos que a gente teve aqui. A gente aprendeu muito sobre política em si, né? A gente começou e estabeleceu uma discussão sempre baseada em dados, sempre com um nível de discussão ética, sem partidarismo, com o objetivo de discutir, trazer ideias, né, e de respeitar as ideias de cada um que estabeleceu aqui. Análises com relação e totalmente separado de viés político, ideológico, partidário, mas sim baseado em fatos, baseado em observações que a gente fez de uma forma muito clara e muito honesta. Então, foi um momento extremamente rico com relação a esse momento que a gente passou aqui discutindo sobre a política de Caruaru, né? E, naturalmente, que não tinha como ser diferente, já que o momento foi atípico, né? Um período de pandemia, né? Uma eleição que, depois de 40 anos, seus principais caciques, seus principais representantes não estão, né, postulando na principal, João Lira, Zé Queiroz e Tony Gel, eu digo os nomes, tem suas representações,
mas é um momento também histórico pela ausência desses nomes. Então, é algo extremamente diferente, né? Apesar, né, desse contexto não ter permitido muito, né, uma campanha mais acirrada, né, o contexto não permitiu esse embate maior, essa emoção que se dá. Finalizando, Alberes, agradecer pela confiança, pelo convite que você nos fez para passar esse momento aqui de discussão, aprendendo muito sobre a política de Caruaru, e sempre é um momento de honra para mim participar com vocês desse momento. Aprendi muito e a gente começa a discutir questões relevantes sobre a política de Caruaru, né? E eu acho que esse espaço tem que ser bem mais, né, aprofundado. É um momento interessante, é muito rico, precisa se debater sobre política, né? Precisa se discutir sobre as questões das cidades. Então, eu acho que foi um grande trabalho e uma grande contribuição que o teu canal deu aqui para Caruaru sobre esses comentários, essas análises e esses aprendizados que a gente teve durante esse período. Ok. Professor Arquimedes, diante de todo esse nosso processo, passamos aí quase 2 meses analisando todo esse pleito. Estamos finalizando hoje o primeiro turno e diante do que nós conversamos é a resolução final do Observatório da Política Caruaruense, já que a eleição ela vai terminar, tudo indica que ela vai se dar amanhã o seu término. Mas diante disso, as suas considerações diante de todo esse momento que nós passamos aqui juntos. Fique à vontade. Olha, Alberes, eu digo que foi algo muito, muito positivo, muito rico e algo inédito em Caruaru, não é? Porque o canal que você abriu para a discussão política e trouxe para essa discussão, por um canal na internet, candidatos à prefeitura da cidade. Então, é algo inédito isso aí, e acho que fez crescer ainda mais a chamada discussão política. Há de salientar que nós não somos nenhum expert em política, não é? Somos apenas curiosos, estudiosos, e estamos sempre tentando aprender um pouco mais, não é? E foram quase 2 meses e um pouco de aprendizado, de conhecimento, de troca de ideias entre nós, entre pessoas que também davam sua opinião, nos ajudavam também a construir nossa opinião. Foi muito bom, muito gratificante. Agradeço a você pelo convite, não é? Pela iniciativa, pelo convite, também pela confiança na nossa participação, nossos comentários, opiniões. Foi bom dividir esse espaço com você, com o professor Edivan Alves, e dizer o seguinte, que é um espaço que creio eu que veio para ficar, vai se consolidar, não é? Às vezes até abrindo um leque maior para a discussão de temas políticos e com discussões mais, digamos, temáticas, podemos dizer até assim. Mas isso é caso para se pensar em outros momentos, enfim, não é? Mas eu acho que foi um momento muito valoroso, um momento de construção de conhecimento, de construção de opiniões e de ajudar pessoas que estiveram acompanhando nossas participações a também montarem, então, o seu conceito sobre política e a definir seus candidatos. Porque eu já ouvi amigos dizerem que eu não sabia de tal coisa, vocês disseram no canal. Então, começa a construir também ali o seu voto, não é? Eu agradeço de verdade a você, ao amigo Edivan, também pela participação, pela paciência também, né, que não foram meses fáceis para a gente, mas a gente está aqui firme e forte e agradeço pelo convite e a todos pela companhia, por estarem acompanhando o canal do professor Alberes, né? E estarem também, então, curtindo, comentando, dando a sua opinião sobre a política caruaruense. Muito obrigado, Alberes. E aí, só passando alguns números para vocês, para que vocês tenham uma noção, né? Porque, às vezes, a gente subestima demais o nosso alcance. Então, eu disse no início, vou repetir os números e vou falar outros, né, que a gente tem todo esse acompanhamento. O número de inscritos quase que dobrou. O nosso alcance cresceu gigantescamente. Porque nós temos o YouTube, mas nós temos o compartilhamento em outras mídias sociais. E eu vou dizer para vocês, de quando nós começamos
Até o último vídeo que nós fizemos, não esse, nós tínhamos atingido quase 15 mil visualizações de tudo. Então, isso é um número muito significativo. Ou seja, 15 mil votos não vai ter os 4 últimos candidatos. Nós tivemos essa visualização aqui e demonstra a forma como a gente tentou organizar e trabalhar. A partir do momento em que se toma uma iniciativa como essa, algumas coisas ficam na nossa mente. Primeiro, de analistas, de estudiosos, nós passamos a ser vidraças também, porque de qualquer forma nós estamos nos expondo. Isso é bom, isso é bom. Quem não gosta de se expor é porque tem um rabo preso, é porque não pode avançar em um debate mais profundo. E isso implica diretamente em ter feito o convite a meus amigos professores Arquimedes e professor Edivan, de mais de uma década de contato, de amizade que nós temos, e que nesse momento foi muito, mas muito oportuno mesmo fazer o convite e trazer vocês dois para dentro do canal, para que junto a gente pudesse criar possibilidades de interpretações e de reflexões sobre a política municipal. Então, a credibilidade que vocês têm não é só diante desse canal, desse alcance de visualização que nós tivemos. É a credibilidade que vocês têm enquanto profissionais nas instituições que vocês já trabalharam, que trabalham, nas inserções, nas participações, de forma muito frequente que vocês têm também aqui na mídia radiofônica, principalmente aqui de Caruaru. Então, o canal, nós é que temos que agradecer a participação de vocês, a contribuição rica de vocês, a disponibilidade de tempo que vocês tiveram para contribuir aqui conosco. E diante de tudo isso, né, fica de coração mesmo um agradecimento aos dois e fica também o convite para a gente pensar. Vou dar a vocês uma semana para vocês pensarem, porque isso não é eu que estou falando, é conversando também com outros colegas também, pessoas que assistem o canal. Olha, eu assisto o canal é bom, vocês trazem um debate interessante, aquele professor lá, forte de bigode, ele diz cada coisa massa, aquele outro professor lá, o professor Maguinho, ele também traz pontos aqui que levam a gente a pensar. Domingo mesmo eu tive um exemplo, 3 pessoas, né, conversando comigo sobre o canal e falando diretamente sobre vocês. E aí, a ideia não é se discutir política em tempo de eleição, a ideia é se discutir política a todo momento. E política diante do que a gente se propôs aqui, diante do que vocês colocaram aí também. Então, fica o convite aí, que eu vou dar uma semana para vocês pensarem, para que a gente mantenha essa estrutura do canal, mantenha essa rotina de vídeos e que a gente agora passe a fazer análises da geopolítica nacional e internacional, para que o nosso alcance seja bem maior. Não precisa responder agora, dou uma semana aqui para vocês, para a gente estruturar tudo direitinho, diante das nossas disponibilidades, para que a gente possa avançar. E a vocês que acompanharam todo esse momento de programa, então agradeço a todos vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, peço novamente para que se inscreva no canal, participe e que contribua aqui conosco, né, trazendo pautas, comentando, curtindo, como muita gente já está fazendo. E aí, aguardando a confirmação ou não dos meus colegas, daqui a uma semana, finalizo aqui o nosso vídeo, o nosso programa, né, com chave de ouro. Mais uma vez, agradeço de coração a todos que acompanharam e principalmente aos nossos colaboradores, professor, analista político, intelectual, jornalista, professor Arquimedes, professor Edivan também, especialista em história, um analista político de primeira linha também, um grande intelectual, que mais do que tudo isso, a credibilidade e a verdade dentro de tudo que a gente fala, tá bom? Então, agradeço a todos vocês, nos encontraremos em um outro momento. Valeu, pessoal, até a próxima!